Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. Já se encontra aqui no livro de 2 Reis, o capítulo 6, versículo 16, que vai dizer assim: E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Aqui é uma palavra de encorajamento, né? Que Deus está passando para a nossa vida no dia de hoje. Essa frase quem falou foi o profeta Eliseu ao seu servo, né? Porque a cidade estava cercada pelo exército sírio, estava cercada pelos seus inimigos, mas o profeta Eliseu acalmou seu servo. Ele ficou preocupado, né? Porque ele viu todo aquele exército cercando a cidade e imaginou que todos eles seriam destruídos. Mas o profeta Eliseu o acalmou, falando isso, né, que ele não temesse, porque maior é quem estava com eles do que todo aquele exército ali, porque Eliseu estava vendo o mundo espiritual. Deus mostrou para ele que ali naquelas montanhas, diante daquela montanha tinha um grande exército, né, de cavalos de fogos, de pessoas ali, de anjos protegendo o povo de Deus. Então ele acalmou seu servo e pediu para Deus abrir os olhos espirituais, né, do seu servo, para que ele enxergasse também e ele fosse tranquilizado, né, diante daquela situação tão difícil. Então Deus abriu os olhos dele e ele enxergou e viu aquele grande exército do Senhor ali protegendo o seu povo, e ele não deixou os inimigos atacar a cidade, né? Eles foram salvos, foram protegidos por Deus. Então é a lição que passa para nós, né? Essa mensagem de encorajamento. Deus nos encoraja no dia de hoje para a gente não temer os nossos inimigos, para a gente não temer aqueles que se levantam contra nós, porque quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, Ele vai sempre nos guardar. Quando a gente anda nos caminhos do Senhor, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos guardar, Ele vai acampar anjos ao nosso redor e vai nos livrar de todo o mal. A palavra do Senhor diz que Ele acampa anjos ao redor daqueles que o temem, e temer a Deus é amar e obedecer a sua palavra. Então, se a gente tem o nosso Deus como nosso Salvador, nosso protetor, nosso guia, Ele vai sempre nos proteger e nos livrar dos nossos inimigos. Ele vai tirar o inimigo do nosso derredor, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, porque Ele acampa anjos ao redor dos seus. Basta a gente ter fé e acreditar em Deus, pedir a Deus para a gente conseguir olhar com os olhos espirituais o que Ele está fazendo na nossa vida, porque Ele protege e cuida de todos os seus. A gente vê na história de Israel, né? Quando a gente lê toda a Bíblia, Deus está sempre ali cuidando do seu povo, Ele está sempre protegendo o seu povo, por mais difícil que fosse aquele povo, né? E nós também somos, né? Porque o povo sempre desobedecia a Deus, mas Ele sempre estava ali cuidando do seu povo. Nós também não somos diferentes, né? Nós somos Israel espiritual de Deus, nós somos cristãos, né? Somos povo eleito de Deus, pessoas exclusivas, escolhidas de Deus. Nós também erramos, nós também somos igual ao povo de Israel. Nós falhamos, nós pecamos, mas Deus está sempre conosco, Ele está sempre nos guardando, Ele está sempre nos protegendo. E a palavra fala, não temas. A palavra do Senhor sempre fala, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Nós somos fracos, né? A gente fraqueja demais na nossa fé. Muitas das vezes a gente fica diante das circunstâncias que é tão difícil que a gente não consegue enxergar uma luz e uma saída. Mas a palavra do Senhor fala todo o tempo, não temas. Eu já falei aqui algumas vezes que a palavra não temas está escrita mais ou menos 365 vezes, né? Na Bíblia, é uma vez para cada dia do ano. Então, todos os dias Deus está falando para mim e para você. Não temas, não temas que eu sou contigo. Não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Então, nós devemos colocar o medo de lado, colocar o terror do lado e colocar a nossa confiança somente em Deus, né?
porque Ele está sempre ao nosso derredor. Ele manda anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo o mal, porque a gente não consegue ver o mundo espiritual, mas o mundo espiritual existe, tanto do lado bom como do lado do ruim, né? O diabo e seus demônios armam, né, arquitetam armadilha contra o povo de Deus, e ele usa pessoas, né? Ele usa pessoas para atacar o povo de Deus, para ir contra o povo de Deus, como ele fez aqui nessa época, né, usando o exército assírio para poder atacar o povo de Deus, mas Deus confundiu todo aquele povo, né? O profeta Eliseu pegou todo aquele exército e pediu para Deus cegasse, pediu para que Deus cegasse eles, né? E eles ficaram cegos. Então, o profeta Eliseu guiou eles até outra cidade, a cidade de Samaria. E quando chegaram lá, eles ficaram diante do rei de Israel. Então, ali naquele momento, o rei de Israel queria atacar e matar eles, mas o profeta Eliseu disse que não era para fazer aquilo. O profeta orou ao Senhor novamente e pediu para que ele abrisse os olhos daquele povo. E ele mandou o rei de Israel dar um grande banquete para os seus inimigos. Olha que graça maravilhosa, né? Que ele fez ali diante dos seus inimigos. Ali estava sendo demonstrado a graça e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, né? A graça de Jesus Cristo para conosco, que mesmo nós sendo inimigos de Deus, Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. A partir dali a gente vê a graça de Deus sendo derramada sobre o inimigo do povo de Deus. Então, o rei de Israel preparou um grande banquete para todos aqueles soldados que eram inimigo deles, né? E eles comeram, beberam, se fartaram, depois eles foram embora e não atacaram mais o povo de Deus, né? Com isso a gente aprendeu uma grande lição que o nosso Senhor Jesus Cristo passa para nós, que a gente deve amar os nossos inimigos também. A gente não deve amar só aqueles do qual a gente ama. Amar quem a gente ama é fácil, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo falou, nós devemos amar até os nossos inimigos também. Se eles tiverem fome, a gente tem que dar de comer. Se tiver sede, a gente tem que dar de beber. Se tiver sem roupa, a gente deve dar roupas, né? É assim que a gente demonstra o amor de Deus para com os nossos inimigos. E ele morreu por todos, ele não morreu só por nós, ele morreu por toda a humanidade. Jesus morreu para que todos venham ser salvos, né? Mas infelizmente tem uma parcela de pessoas que não querem e não aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. E é para a gente viver debaixo da proteção de Deus, levando a mensagem do Evangelho para que mais pessoas venham ser salvas pela graça maravilhosa de Deus, e para a gente viver a nossa vida sem temer, né? Sem temer o mal, sem temer o dia de amanhã, sem temer as circunstâncias, sem temer as lutas, porque maior é o que está em nós, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A palavra do Senhor fala, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque é o nosso Senhor Jesus Cristo que passa a habitar em nós. Quando a gente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele passa a habitar em nosso coração. Então Ele é maior que tudo, Ele é maior do que as lutas, do que as contendas, do que as confusões, do que os problemas. Por mais difícil que seja, o nosso Deus é maior que tudo, e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força, é Ele que nos faz enfrentar as batalhas do dia a dia, né? Se não fosse Deus, nós não conseguiríamos fazer nada. Então, que a graça e a misericórdia dele possa alcançar nossas vidas todos os dias e a gente possa viver sem ter medo, né? Sem viver angustiado e aflito com as aflições da vida, que a gente possa ter a paz e a alegria do Senhor em nosso coração, para que a gente venha glorificar e exaltar o nome do Senhor e viver sem ter medo, né? Não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus, e Deus abençoe a todos, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa.
Obrigada, Pai, por nos mostrar que o Senhor está sempre conosco, Pai, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Que o Senhor sempre acampa seus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos proteger, Pai amado. Que o Senhor coloque essa fé, essa confiança em nós. Que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais para que a gente enxergue, Pai, os teus anjos acampados para nos proteger e nos guardar. Que o Senhor coloque a tua presença em nosso coração para que a gente não venha temer o mal, para que a gente não venha temer as circunstâncias, para que a gente não venha temer as lutas, pois o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Que a tua graça alcance as nossas vidas, abunde sobre as nossas vidas, alcance a todos aqueles que precisam ser alcançados pela tua palavra, que precisam ter um encontro contigo, Pai amado. Que essas pessoas venham reconhecer, venham se arrepender-se dos seus maus caminhos, que elas venham ter uma vida debaixo da tua graça, da tua proteção, protegidos, livres do mal, livres dos ataques do mundo, livres do inimigo, pois só o Senhor que pode nos proteger, nós mesmos não conseguimos. Só a tua graça pode nos tocar e nos blindar das astutas ciladas do inimigo. Que a tua graça venha sobre a vida dessas pessoas que precisam ter um encontro contigo, Pai. Que o Senhor venha guardar e proteger a todos nós, a nossa casa e os nossos, que os anjos do Senhor acampe-se ao nosso redor, ao redor da nossa família, nos livrando de todo o mal. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai, conforme as suas necessidades, as suas petições, Pai, que clamam todos aí, clamam dia e noite, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, resolva e dê solução para os seus problemas, Pai amado. Eu uno a minha oração com a oração dessas pessoas e que o Senhor venha abençoar, porque tudo que é ligado na terra será ligado no céu. É o que a tua palavra fala. Quando 2 ou mais concordam no só propósito, o Senhor abençoa, Pai amado. Eu concordo junto com meus irmãos aqui, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma delas, Pai. O Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, que as bênçãos do Senhor acampem-se ao nosso redor e vivam sobre as nossas vidas, Pai. Eu te peço, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.